Bom dia, está começando mais um EPTV Comunidade. Hoje a gente vai falar sobre a artrite. Esse reumatismo é muito comum, afeta muita gente. Talvez você que esteja assistindo agora o programa sofra com esse problema ou conhece alguém que tem artrite. E é um problema que causa muito sofrimento também, mas tem jeito de lidar com ele. Por isso a gente convidou hoje para o programa o Esther Eide Nishimura, que é reumatologista, quer dizer, atua nessa área aí desse problema da artrite. E também temos no nosso estúdio em Ribeirão Preto a participação do Maurício Kifuri, que é ortopedista. Então são duas especialidades que vão ajudar a gente a esclarecer as dúvidas a respeito da artrite. Nós estamos esperando a sua pergunta desde já. Faça isso, mande para a gente ou por telefone ou então pela internet. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa. Vamos começar então explicando o que é a artrite. Já falamos que é um tipo de reumatismo, né? Vamos explicar melhor onde ela atinge, que tipo de consequências ela traz para a vida das pessoas. O principal sintoma é dor, né, em relação à artrite. A conceituação é uma inflamação articular, né, uma conceituação mais genérica. As causas... Inflamação, quando você fala inflamação articular, é no joelho, cotovelo? Sim, qualquer articulação. Né, é possível de ser acometido por um processo inflamatório. As causas da artrite são inúmeras, né? Existem as causas traumáticas, as causas autoimunes, até causas reativas também. Né? Tudo isso a gente vai ter que explicar então para o pessoal entender. Durante o programa a gente vai ter oportunidade de tratar desse assunto. Já vou fazer uma pergunta também para o doutor Maurício. Obrigado também pela sua presença, doutor. Eu tenho a impressão que muitas vezes a artrite acaba sendo descoberta no consultório do ortopedista, né? A pessoa acha que se machucou apenas, alguma coisa assim, acaba descobrindo que tem artrite. Isso acontece com muita frequência ou não? É verdade, bom dia, Marcos. Nós temos uma frequência muito grande de pessoas que nos procuram consultório por causa de dor articular e na grande maioria das vezes essas dores articulares podem ser causadas ou por um traumatismo que essa pessoa sofreu ou por um processo inflamatório, como foi mencionado, causado por alguma doença sistêmica. Então, o ortopedista acaba sendo realmente uma pessoa muito procurada para tratar esse tipo de problema. Ok, nós vamos falar também do tratamento, vamos ver se tem algum tipo de prevenção para tentar evitar a artrite e todo esse sofrimento que ela traz. Inclusive, nós preparamos uma reportagem que fala um pouco sobre a importância da movimentação, do exercício físico e até mesmo a fisioterapia, quando a gente quer tratar desse problema da artrite. Vamos acompanhar então. A fisioterapia é uma aliada no controle da doença. Uma pessoa portadora de artrite, ela tem, como o próprio nome diz, uma inflamação articular. Então esse processo inflamatório ele deve ser contido com recursos físicos, laser, ultrassom, gelo, correntes elétricas e o exercício. Nós temos como minimizar a evolução dessa doença. 40 minutos de exercícios, 2 vezes por semana. É o mínimo que os especialistas indicam para o tratamento e a prevenção da artrite. Fernanda, quais os benefícios dessa atividade física? O exercício resistido, ele funciona como um amortecedor de cargas externas, impactos diários. E ele protege as articulações, causando um alívio. São 3 exercícios principais. O primeiro é uma flexão do tronco. Aqui é um fortalecimento do abdômen, fortalecendo os músculos fortes protegem as articulações. Aqui a gente trabalha com amplitudes reduzidas, para o caso de uma pessoa que já apresenta alguma doença no aparelho locomotor. O segundo exercício é para as pernas. É o mesmo processo. Músculo forte protege contra os impactos e protege a articulação. Esse exercício aqui ajuda a aliviar as dores no cotovelo, por exemplo, no braço? Sim, é o mesmo processo. O que a gente tem que evitar é o círculo vicioso da dor, porque o indivíduo com dor, ele não mexe. E a imobilidade causa enfraquecimento muscular. E aí volta a ter mais dor. A cura não existe, mas o tratamento ele pode ser feito paliativo para tentar manter os sintomas minimizados, para a pessoa não ter dor, e a proteção da articulação, fazer com que essa articulação ela dure mais tempo, perdure por mais tempo, tá? Para que ela não degenere. Então nós vimos aí a importância já do exercício físico, né, doutor? Aliás, em várias situações a gente sempre fala que o sedentarismo, aquele mau hábito de não se movimentar, acaba trazendo muitos problemas de saúde. Eu gostaria de saber se a pessoa sedentária, ela tem mesmo muito mais chance de desenvolver uma artrite do que uma outra pessoa. A probabilidade de desenvolver uma doença osteodegenerativa por sedentarismo
é comprovado, a gente observa isso na prática clínica, né? O que a gente observa mais em relação às doenças são as famosas artroses, né? Que são processos inflamatórios, crônicos e correlacionados muitas vezes ao sedentarismo. Agora, no caso de uma pessoa que pratica exercícios físicos normalmente, nunca teve esse problema de ficar parada, isso não evita que ela tenha a artrite? Não evita. Qual é a principal causa, então? O que mais leva a pessoa a ter esse problema do reumatismo, especificamente a artrite? No caso desse tipo específico de processo inflamatório, seria o trauma, né? Então, um exercício mal orientado por um profissional não muito adequado à fase mesmo que essa pessoa quer enfatizar em relação ao exercício físico, pode trazer um dano, sim, articular. Tem alguma causa genética também? Existem inúmeras causas genéticas relacionadas a processos inflamatórios. Na verdade, assim, a genética colaborando com o processo inflamatório, né? Por exemplo, as doenças autoimunes, artrite reumatoide e outras causas. O que significa isso, uma doença autoimune? É uma doença, na verdade, de uma causa não muito pré-estabelecida, a gente não tem uma causa ainda fidedigna de origem desse processo inflamatório, e autoimune porque, na verdade, é o organismo que cria uma imunogenicidade em relação ao processo inflamatório. O que significa imunogenicidade? Immunogenicidade é como se fosse assim, você tem uma tendência genética a formar o processo inflamatório. Quer dizer, o meu corpo já está predisposto a ter aquele problema. A ter um problema. E aí você tem um gatilho, e esse gatilho pode ser um machucado, uma infecção, por exemplo, e você vem a desenvolver o processo inflamatório. Vamos até o nosso estúdio em Ribeirão mais uma vez para a gente ouvir o Dr. Maurício. Doutor, você está acompanhando aí o programa. Tem alguma coisa a acrescentar a respeito dessas causas aí, também dos efeitos da artrite? Sim, eu gostaria de mencionar que a artrite é uma doença muito prevalente, muito comum. Para vocês terem uma ideia, o que se espera, baseado em estatísticas, é que 1 em cada 3 pessoas acima dos 45 anos vai desenvolver algum tipo de artrite de articulações como joelho, quadril e mãos, e 2 em cada 3 acima dos 65 anos. Isso mostra quão importante é esse problema. Eu diria que esse é um problema de saúde pública. Com relação à história da autoimunidade, o que o paciente, o que o ouvinte deve entender é que é como se o organismo estivesse reconhecendo a sua articulação como um corpo estranho e aí enviasse uma resposta inflamatória para atacar aquela articulação como se ela fosse algo não reconhecido pelo próprio organismo. E daí existe a resposta imunológica ou a resposta inflamatória para combater essa articulação como se ela não fosse mais parte do corpo normal da pessoa. Essa é a maneira mais simples, talvez, para a pessoa que está nos ouvindo poder entender o que é autoimune. Doutor Maurício, e a artrite, ela impossibilita que as pessoas façam algumas coisas? Ela limita a própria vida desse cidadão, dependendo da gravidade? O senhor já viu casos muito graves de artrite? Sem dúvida, Marcos. O que a artrite tem por característica principal é a dor, e é uma dor que limita os movimentos da articulação, fazendo com que a pessoa tenha uma limitação da sua vida diária. Vamos imaginar que a pessoa tem uma artrite do joelho, isso causa uma dificuldade para essa pessoa levantar da cadeira, uma dificuldade para ela caminhar. Isso você imagina que compromete as atividades diárias, como por exemplo o uso do toalete em casa, ou sair de casa para ir até o supermercado. E o que a gente nota é que as pessoas vão ficando progressivamente mais restritas, elas diminuem cada vez mais a sua autonomia, a sua capacidade de fazer as coisas sozinhas, elas têm mais propensão às quedas, e se elas têm mais propensão às quedas e elas já têm uma faixa etária mais avançada, com a fragilidade dos ossos que muitas vezes acompanha esses pacientes, eles também têm maior propensão às fraturas. Então, uma coisa acaba causando uma outra, e isso torna-se um problema muito relevante, especialmente se você considerar que a população brasileira tem um aumento na sua expectativa de vida. Hoje a expectativa média de vida de um brasileiro é de 73 anos de idade, e se você imaginar isso, imagina que então que a artrite, que é uma doença que tende a aparecer na grande maioria das vezes na população adulta e na população acima dos 45, 50 anos, é uma doença cada vez mais prevalente nessa população que nós temos no país.
Daí a importância de nós termos programas de atenção a esses pacientes, de prevenção de determinados tipos de prática física, de prevenção do sobrepeso e do acompanhamento médico nos casos que tenham sintoma. Pois é interessante isso que o doutor falou. E como existem vários tipos de motivos, né, várias motivações para a artrite, elas também se dividem em vários tipos. Dá para a gente tentar descobrir qual é o mais comum, o mais frequente? Por exemplo, a gente ouve falar muito de gota, né? Você poderia explicar rapidamente o que é a gota? Ela é uma das mais comuns? Sim, a gota é uma doença reumatológica, né? É uma doença em que você tem um distúrbio no metabolismo de algumas substâncias do organismo, né? E essas substâncias formam cristais. E esses cristais acabam se depositando em algumas articulações. Esses cristais são irritativos para a articulação, né? E acabam inflamando essa articulação, né? É uma doença bem comum, mais prevalente em homens, né? E correlacionada muitas vezes aos hábitos dessa pessoa, hábitos alimentares, né? E que realmente é uma doença muito incapacitante. Então, ainda no programa, acho que vale a pena a gente voltar a falar um pouquinho mais de gota, né? Até para explicar se tem alguma coisa que a gente possa fazer com alimentação, por exemplo, para tentar enfrentar esse problema. Mas antes a gente dá uma rápida paradinha nesse assunto para conversar um pouco com a Luciele Dornelles, que está também no estúdio em Ribeirão Preto. Agora ela está substituindo a Cíntia Mitsumori, que está de vida boa, está de férias, não é isso, Luciele? Bom dia, obrigado pela sua presença aqui. É isso mesmo, Marcos. Oi para você, bom dia a todos. Hoje o Caminhos da Roça, Marcos, vai contar 2 casos de amor, isso mesmo. E o primeiro é o do seu Xixo com as aves. Pois é, aos 92 anos de idade, Xixo investe em pesquisas para ajudar a preservar espécies ameaçadas de extinção. E é uma paixão que transformou o pomar dele no sul de Minas em viveiros que recebem aves de todos os cantos do mundo. Nós vamos conhecer também a história de amor de um casal unido pela alma caipira. Os dois moram na cidade, mas não esquecem as raízes, aquele modo de vida simples da roça, sabe? E com esse jeitão de ser, o casal é bastante divertido. Vai fazer você de casa, com certeza, rir com os causos que eles contam. Outra curiosidade do programa de hoje é o filé na pedra de ardósia, que é a receita do Todo Sabor. E no encontro musical, Mazinho Quevedo chega com duplas inéditas aqui no Caminhos da Roça. E a gente te espera, claro, logo depois do EPTV Comunidade. Até já. Isso aí, Luciele, obrigado pela sua participação. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa, então, e daqui a pouquinho a gente volta.